mover pessoas aqui. E tem alguém aqui hoje pela primeira vez? Só levanta a mão, eu acredito que não. Mas, para quem não me conhece, meu nome é Pedro, sou pastor aqui da Igreja Ressurreição Pomos. E é tão bom estar aqui de volta com vocês, é tão bom poder estar compartilhando e trazendo aquilo que Deus quer falar comigo e com você hoje, nessa noite. E a gente está trabalhando o tema do nosso ano, que é o tema sobre frutificação. E essa primeira série de 2026 também foi sobre frutificação. A gente está caminhando, a gente está aprendendo um pouco mais sobre essa dinâmica, sobre essa temática. No primeiro domingo, eu não sei se vocês lembram, mas foi falado e ministrado sobre terras que ainda deveriam ser conquistadas, ou seja, nunca é tarde para você começar. Por mais que você possa estar com idade avançada, por mais que você seja novo e se considere novo demais, nunca é tarde demais para começar a fazer algo que Deus colocou no seu coração. No segundo domingo falamos sobre alicerce, sobre as raízes que sustentam a frutificação. As raízes dos alicerces são fundamentais. Terceiro domingo, sobre o poder da semente. Domingo passado, sobre o cuidado com o campo, sobre a questão de não ser negligente, de não ser preguiçoso. E hoje vamos falar uma dinâmica que talvez seja um desafio da nossa geração. Hoje nós vamos falar sobre frutos que permanecem. Vamos falar sobre permanência, vamos falar sobre legado, sobre perseverança, sobre continuar, que é algo muito difícil hoje na nossa geração. Frutos que permanecem, gente, e esses frutos que a gente está semeando e plantando são frutos eternos. Entenda, não tem a ver sobre o pastor Pedro, não tem a ver sobre o bispo, mas tem a ver sobre a palavra de Deus. Paulo, ele fala aqui, e quem é? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é essas pessoas? Todos são servos do Senhor. Porque uns estavam dizendo que era de Apolo, outros estavam dizendo que era de Paulo, mas o principal é o alicerce que nós estamos lançando, que é a palavra de Deus. E eu convido você a, nessa noite, abrir a palavra do Senhor lá em João capítulo 15. Quem é que está com a sua Bíblia? Levanta ela aí para a gente ver. Muito bom, tem melhorado, hein? Muito bem. Precisamos andar e caminhar com a nossa arma, com a nossa espada. A Bíblia fala que a palavra de Deus é uma espada. E nós precisamos estar caminhando com ela. João capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 4 ao 8. E depois, para finalizar, apenas o versículo 16. João, Evangelho segundo João, capítulo 15, dos versículos 4 até o 8, diz assim a palavra do Senhor: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. E se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muitos frutos. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Pula para o versículo 16 que diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos. Frutos que permaneçam, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. E estas são as palavras da salvação, e por ela a gente dá graças a Deus. Feche meus olhos, vamos orar junto comigo. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado porque a tua palavra jamais volta vazia. Espírito Santo de Deus, nós queremos te clamar hoje, nessa noite,
que o Senhor faça uma aplicação personalizada ao nosso coração, daquilo que está sendo ministrado, essa palavra que já foi liberada, que ela traga mudança, transformação, que essa palavra ela possa frutificar na nossa vida, Senhor. Que eu hoje, Pai, não te atrapalhe em nada, que eu seja apenas um canal para trazer a tua palavra para o teu povo, mas que o meditado do meu coração e o falar da minha boca sejam sempre agradáveis na tua presença, ó rocha minha e redentor meu. É por isso que eu te oro e já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Gente, a palavra permanecer, eu não sei se você percebeu, mas a gente falou ela diversas vezes nessa pequena passagem que nós lemos aqui. 9 vezes, para ser mais exatos, Jesus falou sobre a importância da permanência. O verbo permanecer é o eixo sobre o qual giram os frutos espirituais. Então nós vamos falar sobre algo muito importante, que é sobre a permanência. E eu quero fazer uma analogia. Vocês sabem que eu gosto de fazer analogia, e eu trouxe um negocinho de casa para a gente já começar 2026 lembrando de algumas coisas que Deus quer falar comigo e com você. Veja que coisa interessante. Eu trouxe aqui para mim e para você uma pequena semente de laranja. Eu comi uma laranja antes de ir para a igreja e eu vou guardar essa semente, que é minúscula, é pequena. Claro, tem sementes menores, mas o interessante é que dentro dessa pequena semente existe um potencial extraordinário depositado por Deus, onde que essa semente ela pode alcançar e se tornar uma árvore de até 10 metros de altura. Uma árvore maior do que esse prédio. Você já parou para pensar que uma pequena semente desse tamanho ela pode se tornar algo grandioso, extraordinário? Ela tem um potencial de frutificação, que ela pode frutificar centenas de laranjas a partir de uma pequena semente. Mas para que isso aconteça, ela precisa morrer. Para que isso aconteça, essa semente, ela precisa ser plantada, ela precisa morrer para que o seu potencial seja totalmente desenvolvido. E assim é na nossa vida, na minha, na sua vida. Nós somos sementes de Deus e existe um potencial extraordinário na vida de cada um. Já parou para pensar que coisa interessante? Que uma criancinha ao nascer, uma bebê, ela já nasce com todos os óvulos que ela vai conseguir gerar durante toda a sua vida. O potencial dela já foi liberado desde o seu nascimento. Então Celina, quando nascer, que está no ventre de Janaína, Celina já vai ter um potencial extraordinário de gerar novas vidas. Incontáveis óvulos foram depositados dentro dela, para que esse potencial possa alcançar o seu máximo. Assim é na nossa vida. Mas para que esse potencial meu e seu aconteça, nós precisamos morrer. Olha que coisa difícil. Jesus fala que aquele que quiser ganhar a sua vida ou achar a sua vida vai perder. Mas aquele que estiver disposto a perder a sua vida por causa dele, esse ganhará a vida eterna. E é por isso que é chamado de novo nascimento. Você e eu, nós precisamos morrer para a nossa antiga vida, para que você possa ser uma nova criatura, uma nova criação. Jonas, já parou para imaginar que existe um potencial depositado dentro de você, ao qual você tem uma capacidade de mudar o ambiente ao seu redor? Douglas, existe um potencial, uma semente que foi depositada dentro de tudo hoje, ao qual você pode fazer a diferença no louvor, um louvor que leve adoração à igreja, mas que adore ao Senhor. Um potencial extraordinário de transformação. Jovens que estão aqui hoje na igreja, Marisa, Luísa, Esther, várias pessoas que eu fosse falar aqui, vários jovens. O nosso ministério de jovens
tem um potencial extraordinário de transformar a cidade de Pombos. Mas para que isso aconteça, vocês vão precisar morrer para a sua vontade. Nós precisamos morrer para a nossa própria vontade e deixar que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida. E uma chave para que essa semente alcance o seu potencial máximo é a permanência. Você não pode plantar essa semente hoje e amanhã ou daqui a 15 dias já arrancar ela. Ela precisa permanecer. Ela precisa continuar. E a nossa geração, sabe o que está sendo ensinado? Ei, se te incomoda, se tem algum desconforto, abandona, sai, desiste. Casa, se não der certo, separa. Isso é o que essa geração que a gente está vivenciando está nos ensinando. A falta de permanência. Mas a Bíblia fala que nós precisamos permanecer. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Você precisa permanecer. Pense em você como uma semente de Deus. Quais são os frutos que você está colhendo, já que você é uma semente? Eu queria fazer uma pergunta. Quem aqui acha que tem um ministério dado por Deus para você? Levanta a mão. Quem aqui acha? Certo, vou baixar o olho. Veja que coisa interessante, como a gente às vezes tem uma concepção errada do que é um ministério de Deus. Quem aqui é casado ou casada? Então você tem um ministério dado por Deus. Maridos, Deus te deu um ministério de você ser um bom marido para a sua esposa. De você amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. É um ministério de Deus dado para você de ser um bom marido. É um ministério de Deus para você, esposa, de ser uma boa esposa para o seu marido. Quem é pai, quem é mãe, é um ministério de Deus para você cuidar dos seus filhos. Deus te deu um ministério para você cuidar dos seus filhos também, que eles possam ser direcionados para Cristo através da sua vida. Filhos, quem não é casado, quem não tem filho, você que é filho, que tem pai, que tem mãe, Deus te deu um ministério para que você honre seu pai e sua mãe. Deus te deu um ministério para que você seja obediente ao seu pai e à sua mãe. Para que você possa cooperar na sua casa, ajudar os seus pais. Você que é estudante, é um ministério de Deus para você estudar na sua escola. Deus está plantando essa semente. No 11 de dezembro, no Capitão, na escola que você estuda, nessa faculdade, Deus lançou uma semente, e essa semente é a sua vida. Mas será que você está frutificando para a glória de Deus aonde você estiver? Então, entenda, Deus tem um ministério para a sua vida. Para todo mundo que está aqui, Deus tem um ministério. Você que é pai, mãe, filho, filha, casado, casada, são ministérios de Deus para você. E esse é um grande problema quando a gente trata as coisas como não fosse algo de Deus. E é por isso que muito casamento está acabando, porque a pessoa não entende que foi Deus que deu, ele trata de qualquer forma a esposa, ele trata de qualquer forma o seu marido. E muitos casamentos estão acabando. Você é uma semente plantada por Deus. Mas você vai frutificar fruto bom ou ruim? Mas você vai frutificar. Você pode estar colhendo no seu casamento fruto de infidelidade, frutos amargos de ofensa, de falta de respeito. Mas também você pode estar colhendo frutos bons no seu casamento. Se você de fato tem trazido Cristo para o centro da sua vida. Qual é o fruto que a sua mulher está colhendo do seu casamento? Será que a sua mulher pode hoje se orgulhar e dizer: eu tenho colhido no meu casamento frutos saborosos, porque meu marido tem sido um esposo fiel, meu marido tem sido um homem honesto? Que frutos os teus filhos têm colhido de você? Você tem sido um bom pai, um pai amoroso, um pai que cuida? Que fruto?
os seus patrões estão recebendo de você no seu trabalho? Você é um funcionário exemplar ou é aquela pessoa que bota atestado sem estar doente? Aquela pessoa que falta, que arruma problema, arruma intriga? Qual é o fruto que eles estão colhendo? Quais são os frutos que os teus irmãos da fé da igreja têm colhido da sua vida aqui na igreja? E é por isso que o lema do nosso ano é o lema da frutificação. Porque Deus está te chamando para você frutificar no trabalho, no relacionamento, nos ministérios, mas principalmente na sua intimidade com o Senhor. Deus está te chamando para você mudar a sua vida em 2026 e principalmente o teu relacionamento com Ele. E é por isso que a gente nesse ano estamos mudando algumas coisas. Provavelmente daqui a alguns domingos nós vamos iniciar a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Para quê? Para que você possa conhecer mais da Bíblia, conhecer mais de Deus. As nossas células, a gente iniciou uma temática diferente. A gente está trazendo temáticas teológicas para a nossa célula, para você se aprofundar um pouco mais no conhecimento de Deus. Nós queremos sim frutificar. Então nós precisamos nos dedicar, precisamos entender que Deus está nos chamando para algo ainda mais poderoso. O versículo 16 que a gente leu diz assim: vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem frutos. Frutos que permaneçam, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então, pastor, o que é que eu preciso fazer para que eu gere frutos que permaneçam? O que é que nós precisamos aprender? Em primeiro lugar, hoje, nessa noite, nós precisamos entender que frutificar é refletir Cristo. O versículo 5 que está na tela diz assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. E se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muitos frutos. Veja que coisa interessante, Jesus é enfático e ele diz que eu e você, nós só vamos dar muitos frutos se permanecer nele. Mas pastor, o que é permanecer em Cristo? É vir para a igreja no culto? É participar na célula? Ou é para servir em algum ministério? Não é só isso. Permanecer em Cristo, e veja o que eu coloquei, só reflete Cristo quem aprende de Cristo seus valores e seu caráter. Permanecer em Cristo é você caminhar tanto com Cristo que você começa a se parecer com Ele. Você começa a captar a essência do que de fato é ser cristão. Gente, não é apenas você ouvir uma exposição de uma palavra, mas é você começar a aplicar a palavra na sua vida. Eu sempre falo, o que transforma não é versículo decorado, mas é versículos aplicados na nossa vida. Você decorar versículo não muda a sua vida, mas você vivenciar eles, e isso vai te transformar. E é isso que nós precisamos aprender, é entender que Jesus, ele não foi apenas um mestre, um cara que ensinava bem. Jesus, ele foi modelo. E é justamente por isso que Jesus, ele veio, nasceu, cresceu, começou o seu ministério e morreu no nosso lugar e ressuscitou. Porque ele queria deixar o modelo, ele queria deixar o exemplo de como ser um bom filho, de como ser um bom trabalhador, de como ser um bom servo. A vida de Cristo, ela é um modelo. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 15, vai estar aí na tela, diz assim: Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade. E isso aqui é muito precioso. Isso mostra que Cristo, ele não veio apenas inaugurar uma religião, ele veio trazer um novo estilo de vida baseado nele. Ser cristão é ser parecido com Cristo, é se tornar discípulo de Cristo. Então não importa o que você fez, ou quem você era, ou o mal que você causou, o que importa é que Jesus, ele é o modelo perfeito que nós precisamos seguir. Romanos 5,17 diz:
se pela transgressão de um só homem, está falando de Adão, se por causa de Adão a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça, está falando de Cristo, e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Quando nós nascemos, naturalmente nós somos filhos de Adão, filhos da carne. E aí Jesus fala que é necessário um novo nascimento, que nasce da carne é carne, mas que nasce do Espírito é Espírito. E agora aqueles que aceitaram Jesus se tornaram filho de Deus. Aleluia. Você é filho de Deus, amém? Amém. Glória a Deus, irmão. Você recebeu uma nova identidade. Quando você aceita Jesus na sua vida, você muda a sua identidade. Então não abra mão dessa nova identidade que Cristo te deu. Assim como Esaú fez, por um prato de comida, ele perdeu a sua filiação de Deus. E tem muita gente fazendo isso. Tem muita gente, por causa de uma proposta fora do casamento, está abrindo mão da sua identidade. Por causa de um benefício de dinheiro salarial, está abrindo mão da sua identidade. Não faça isso. Quer frutificar em 2026? Reflita a Cristo em tudo que você vai fazer. Você parou para pensar como a gente iria influenciar as pessoas se a gente começasse a refletir a Cristo na academia? Já parou para pensar? Quando você fosse treinar, se você refletisse a Cristo, se você exalasse a palavra de Deus, quantas pessoas seriam impactadas para Jesus? Quantas pessoas nós estaríamos alcançando para Jesus, para vir aqui para a igreja? Eu fico muito feliz quando eu vejo visitantes novos, porque eu sei que alguém influenciou aquela pessoa para vir ouvir a palavra de Deus. Isso é muito bom. Quando a gente está influenciando pessoas. Se você quer nesse ano frutificar, comece a refletir o caráter de Cristo. Mas segundo, entenda, frutificar também é multiplicar discípulos. O versículo 8 diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Você percebe que Jesus está dizendo que quem é discípulo dele dá muito fruto. E aquele que dá muito fruto glorifica a Deus através desse fruto. E isso é uma evidência de quem está caminhando com Cristo. Gente, aqueles homens, 12 apóstolos, começaram a caminhar com Jesus e caminharam por 3 anos e meio, mais ou menos. E o que é que aconteceu depois que Jesus morreu e ressuscitou? Eles foram para casa viver a sua vida? Não. Eles impactaram o mundo inteiro, fazendo o quê? Fazendo discípulos. Eles saíram por aí, cumprindo o mandamento de Cristo, que era ir por todo o mundo, evangelizar, fazer discípulos de todas as nações. E é porque eles saíram e fizeram o seu papel. Outras pessoas saíram e fizeram, chegou até mim e até a você. E aí eu quero levar você a refletir e perguntar: por que é que a nossa vida continua a mesma se você diz que é discípulo de Cristo? Você que diz que é discípulo de Cristo, porque a sua vida continua do mesmo jeito, porque a tua agenda não muda, porque a tua rotina não muda, porque o teu modo de falar não muda, o teu modo de tratar as pessoas não muda. Se você diz que é discípulo de Cristo, porque nós não estamos influenciando onde nós estamos. Quem reflete Cristo estará sempre discipulando alguém. Se você reflete Cristo, você vai sempre estar discipulando alguém, influenciando alguém. Você sempre vai estar defendendo os valores de Deus aqui na terra. Quem é discípulo de Cristo nunca abre mão do valor de Deus aqui na terra. Independente se alguém está dizendo que é certo ou errado, os valores de Cristo não mudam. Se você reflete Cristo, isso não muda na sua vida. Se você reflete Ele, você vai estar revelando o
o caráter dele, entendendo que a grande comissão não é uma grande sugestão, é uma ordem de Jesus. Ele diz: vão e façam. Não é se você quiser, não é se você achar que você está bem hoje, porque às vezes a gente levanta: estou mal hoje, não quero fazer nada. Mas a Bíblia está dizendo: vão e façam discípulos. Qual foi a última vez que a gente convidou alguém para vir para o culto? Entenda, quando você está convidando alguém para vir para o culto, você não está fazendo com que a igreja cresça numericamente, não é isso. Você está cumprindo com a sua comissão de fazer isso. Quando você convida alguém, você está ajudando alguém a enxergar a luz e sair das trevas que ela se encontrava. Gente, nos avisos aqui, Suane falou: está chegando o nosso cursilho. Você tem se empenhado em convidar alguém para ir para o cursilho? Você pode dizer: pastor, eu sou homem, não vou convidar ninguém não. É o seu papel também, convidar pessoas. Eu sou jovem. Não. João, mas tu conhece alguém de 25 anos, 30 anos? Todo mundo conhece. Provavelmente sua mãe, sua tia, sua amiga da sua mãe. Tem alguém que você pode convidar. Tem alguém que você pode influenciar, gente. Quando eu estou conversando com alguém, minha cabeça já começa a pensar: opa, essa pessoa pode ir para o cursilho, eu vou convidar essa pessoa. Eu fui fazer um atendimento pastoral agora, minha cabeça já ficou borbulhando, porque vai ter uma pessoa que eu vou convidar. Porque eu preciso entender que é a comissão, é o mandamento de Cristo, eu ir fazer discípulo. Eu preciso entender que isso é cumprir também com esse grande comissionamento. As nossas células, gente, é um ambiente de frutificação. É um ambiente que agrada a Deus, é um ambiente onde pessoas estão aprendendo a se parecer mais com Cristo. Eu amo ver as fotos das células que colocam lá no grupo da liderança. Eu gosto de ver quando tem pessoas novas. Opa, gente nova nessa célula. Que bênção. Tem pessoas que estão começando a ser alcançadas para Jesus. A gente precisa entender como a nossa célula como um ambiente de multiplicação, de crescimento para discípulo, de levar pessoas a se tornar parecidas com Jesus. É isso que Cristo está esperando de mim e de você. A Bíblia fala, a gente lê, diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Você quer agradar a Deus, irmão? Dê muito fruto. A glória vai para o nome de Deus. Quando você traz alguém para o culto, a glória vai para Ele. Quando você leva alguém para o cursilho, convida alguém, a glória é para Ele. Deus, Ele se alegra. Ele é glorificado quando você dá muito fruto, amém? Amém. E é isso que Ele está querendo de mim e de você. Então, o fruto que permanece vem daqueles que refletem o caráter de Cristo. Segundo lugar, o fruto que permanece, ele multiplica discípulos. E por fim, nós precisamos entender que frutificar é gerar legado. Veja o que o versículo 16 diz: vocês não me escolheram, mas eu o escolhi, para irem e darem frutos, frutos que permaneçam, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Permanecer. Essa palavra permanecer sugere algo que resistiu ao tempo, que resistiu ao desgaste, que resistiu às crises. Isso significa permanecer. A igreja cristã, ela enfrentou nesses 2000 anos várias crises, mas ela permaneceu até hoje. Trazendo mais para perto a nossa igreja aqui em Pombos, em pouco mais de 12 anos, quase 13 anos de existência, ela enfrentou várias e várias crises, mas ela permaneceu, porque a gente não desistiu, porque você não desistiu, porque as pessoas não desistiram. Se você olhar para a sua vida, quantas crises você já enfrentou? Quantas tempestades, quantos desafios que você enfrentou e você achou que não conseguiria, mas você não desistiu e permaneceu e está aqui hoje de pé. Quantas vezes tantas pessoas já pensou em tirar a sua vida
porque estava enfrentando um problema tão grande que achou que a única solução era desistir de tudo. Mas o Espírito Santo lhe deu força para que você permanecesse. E você está aqui hoje para você dizer: eu permaneci, pastor. Eu ia desistir, mas eu permaneci, eu não desisti. Sabe por quê? Sabe qual é o legado? Passa aí, irmão. Sabe qual é o legado das pessoas que desistem? Aquelas pessoas que é alguém que travou, alguém que parou de tentar, alguém que ficou no quase. E você deve conhecer pessoas que eu fiquei quase na pontuação necessária. Eu fiquei no quase que eu consigo aquele emprego. Eu quase que consigo aquela promoção. Mas se ficou apenas no quase, a pessoa desistiu. Esse é o grande problema. Porque quem desiste, passa para o próximo slide, irmão. Quem desiste não deixa um vazio absoluto, mas deixa algo pior. Ela deixa o rastro do que poderia ter sido. E essa é a pior coisa. Quando você chega talvez no final da sua vida, você diz: eu poderia ter sido tal coisa, ou eu poderia ter conseguido alcançar tal coisa, mas eu desisti, mas eu não continuei. O que Jesus está nos chamando, irmão, é para que a gente gere frutos que permaneçam. Porque não importa como você vai começar, mas importa como você vai terminar. Eclesiastes fala que o fim das coisas é mais importante do que o começo delas. Então tem muita gente que para começar na fé cristã, começa pegando fogo, começa pulando, começa participando de tudo na igreja, mas depois começa a desistir, começa a parar, começa a abandonar os ministérios e por fim começa a abandonar a igreja, começa a abandonar Cristo no final de tudo. Cristo está nos chamando para permanecer. Uma coisa séria que gera na vida daqueles que desistem é um legado na sua família de medo e recuo diante das dificuldades. Se seus filhos estão vendo esse exemplo de um pai que desiste diante da dificuldade, de uma mãe que não continua perseverando, eles vão trazer isso para a vida dele, eles vão ter medo quando chegar um desafio. Nós estamos vivendo em uma geração que não gosta de passar dificuldade. Já parou para pensar que a nossa geração, ela não gosta de desconforto nenhum? Os eletrodomésticos, os móveis, os eletrônicos são criados para não durarem. As coisas que a gente compra, ficou ruim, a gente joga fora e compra outra. Antigamente, tem gente que ainda tem armário de antigamente, máquina de lavar. Eu tinha uma dinossauro, uma máquina que estava lá em casa, que estava com mais de 20 anos de vida. Desde que ela não ainda não está na hora de abandonar a bichinha. O cara estava fazendo um barulho com o naval, parecia que ia quebrar a casa. Mas nós vamos parar. Aí comprou outro, mas ela durou 20 anos. Porque antigamente as coisas eram feitas para durarem. Mas a nossa geração é tudo descartável. Relacionamento é descartável. A gente não gosta do desconforto. Você já parou para pensar aqui? O que todo mundo quer agora é um trabalho home office. Para ficar em casa, sentadinho, atrás do computador, com a camisa e de cueca, ou de roupas mais íntimas, mas só com a cara aqui, ó, no computador. Porque a gente não quer desconforto, gente. É isso que a gente quer. Todo mundo quer o mais fácil, o mais confortável. Não é verdade? E quando a gente se acostuma no confortável, quando vem o desconforto, a gente quer desistir. A gente não quer continuar. Vou trazer um exemplo que eu acho interessante do meu trabalho. Eu estou trabalhando há 7 anos agora, numa área de presídio. Eu trabalho num presídio lá na cidade de Itaquitinga. É bem longe. Mas é um dos melhores lugares de Pernambuco de se trabalhar. Eu digo que eu estou no paraíso da polícia militar. Eu estou lá. Só que eu passei 7 anos trabalhando na rua. Tem um jargão que a gente usa dizendo assim: eu passei 7 anos comendo serra, pegando um trabalho difícil, pegando serviço extra, pegando as coisas ruins da polícia militar. Eu passei 7 anos. E eu sei valorizar o que é bom. Só que tem pessoas que trabalham nesse mesmo lugar que eu, que nunca enfrentaram a rua, se formaram, foram direto para o presídio.
E essas pessoas que não passaram dificuldade, elas reclamam de tudo. Não tem o que reclamar, mas elas reclamam. Sabe qual é o problema? Quando você só é acostumado no bom, quando volta para o normal, você acha ruim. Mas quando você é treinado no ruim, quando você chega no normal, você já está feliz. Você parou para pensar nisso? Pessoas que são treinadas na vida fácil, não sabem enfrentar dificuldade. E essas pessoas, quando chegam na igreja e acham que tudo vai ser fácil, quando começa a servir no ministério, que é confrontada ou contrariada a primeira vez, diz: ah, quero ser mais. Quando alguém olha diferente para você na igreja, diz: eu vou embora daquela igreja, eu quero mais não. Porque não passou dificuldade. Eu trouxe até um provérbio, eu fiz questão de colocar ele na tela. Bota aí, irmão, esse aí. Tem um provérbio que ele é atribuído a um provérbio oriental, que ele diz assim, ó: tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes produzem tempos fáceis. Tempos fáceis produzem homens fracos. E isso se retroalimenta. Você deve olhar para o seu pai, para o seu avô e lembrar como a vida dele foi tão dura, tão difícil, que ele está batalhando para dar o melhor para você, não é verdade? Mas a vida dele foi tão difícil, mas ele deu o mais fácil para você. E quando você só recebe o fácil, você não valoriza. A gente sempre diz: ó, se você der tudo de mão beijada para o seu filho, ele não vai valorizar. E é uma verdade. Porque tempos difíceis, eles geram homens fortes. E é por isso que a gente não deve desistir dos desafios, nas dificuldades. Eu não sei se você acompanhou esse tempo, mas antigamente nas escolas, 30 anos, 40 anos atrás, quando o menino fazia uma coisa errada, era palmatória, botava a mãozinha para apanhar na mão, ou, no meu tempo, ficar de castigo. Você ia lá no cantinho da parede, ficar olhando para a parede, chegando na parede para refletir na besteira que você fez. Se um professor fizer isso hoje com uma criança, é um processo tão grande. O primeiro que vai lá bater no professor é o pai e a mãe. Não faça isso com meu filho, não, então. Minha gente, antigamente isso nos forjou a ser um cara, um homem honesto, uma mulher honesta, porque a gente passava dificuldade. E é por isso que a gente está sofrendo tanto hoje para permanecer, para perseverar, para continuar. E tem muita gente hoje que desiste do caminho porque não crê que foi escolhido. Mas Jesus fala que aquele que permanecer vai dar muito fruto. Aquele que permanecer até o final será salvo. E nós precisamos continuar isso. Não sei se você lembra do primeiro sermão, do primeiro domingo, que falou sobre Josué. Ele estava com 85 anos, e quando Deus fala com ele de novo, diz assim: ainda tem muita terra para conquistar. O cara já tinha entrado na terra prometida, o cara já tinha conquistado várias e várias cidades. 85 anos, o cara com 80 anos, o cara só quer ficar sentadinho na cadeira, não quer fazer mais nada. E Deus falou: ei Josué, tem muita coisa para tu conquistar ainda, vai embora, levanta, vai conquistar a terra. E o que foi que Josué fez? Ele foi lá e conquistou. Ele deixou o legado da terra prometida para gerações que iriam vir lá na frente. A nação de Israel se baseou no legado de Josué, porque ele não parou no deserto, ele não desistiu, ele não ficou no quase, ele foi, ele entrou, atravessou o Jordão e conquistou a terra. Davi só conseguiu esse reinado tão próspero porque existia um legado lá atrás de alguém que não desistiu. Me escute aqui: o seu legado não é apenas o que você vê hoje, mas é a plataforma que você está construindo para alguém que virá depois. Você está construindo um legado hoje, talvez vai ser para o seu filho, talvez vai ser para a sua igreja, talvez vai ser para o ministério, talvez vai ser para alguém, mas não desista. Que tipo de legado é que você vai deixar? O legado daquelas pessoas que desistiram. O legado de quem desiste é apenas o silêncio. Mas o legado daqueles que permanecem é o fruto.
É o fruto que Deus colocou. Que tipo de fruto você está gerando? Que tipo de fruto você está fazendo? Não deixe no quase. Não deixe que o quase atrapalhe o que Deus colocou em você, porque a Bíblia fala que Ele é fiel para cumprir. A Bíblia fala que Ele vai cumprir aquilo que Ele começou na sua vida. Então não desista, então não pare, então não busque zona de conforto. Não busque apenas o que é agradável. O nosso problema muitas vezes é que a gente está buscando aquilo que é mais agradável para mim. Ah, pastor, essa igreja ela não tem um ministério Kids tão forte ou tão bom. Eu vou procurar outra igreja que tenha mais forte. Deus não te colocou aqui para isso não, irmão. Ele te colocou para você usar o potencial que Ele te deu, para que vocês façam com que esse Kids seja o melhor Kids de todos. Amém. E esse é o grande problema de muita gente. É quando você não se enxerga como um filho. Tem uma analogia que eu gosto de fazer, que diz que é assim: quando você vai no restaurante, que você não tem mentalidade de filho, mas tem mentalidade de órfão, uma mentalidade consumista, que você chega lá, você pede um prato, aí pede um sushi, já, bem gostosão, e aí vem aquele prato que você vai comer, tá ruim. Eita, que comida ruim. O que é que você faz? Provavelmente, se você for bonzinho, você vem mais uma vez para testar, para ver se o cara errou naquele dia, se o cara queimou a pizza sem querer. Aí volta lá de novo, você pede a outra pizza, e o cara vem com a pizza queimada e ruim. Você diz, não, misericórdia, aqui é muito ruim. Aí o que é que você faz? Eu não venho nunca mais aqui. Porque isso é mentalidade consumista. É uma mentalidade de órfão. E a mentalidade de muita gente que chega na igreja, presta atenção. Quando você chega que o louvor é ruim, você diz, ih rapaz, o louvor está desafinado. Eu vou no próximo domingo só para ver se foi o cara que desafinou ali. Aí você vê de novo, ele foi ruim, de novo, você diz, ixi, não vê mais naquela igreja. Quando você vê um acolhimento com a cara fechada, um kit ruim, uma palavra ruim, você diz, não vou aquele lugar não. Mas veja a diferença de quem se vê como filho, mentalidade de filho. Quando você vai comer, que você é filho, que a comida da sua casa não está boa, você troca de casa, vai-se embora? Não. Você pode até reclamar e vai apanhar da mãe e vai comer aqui no meio. Mas se não tiver bom de novo, pastor, o que é que um filho faz? Pastor, eu vou aprender a cozinhar. Porque lá em casa a comida está ruim. A pessoa que vai casar, feito Douglas e Ana, né? Às vezes, talvez ela não faça um cuscuz muito bom, porque ele Douglas não gosta. A primeira vez deu errado, muito sal. A segunda queimou, colou na parede da cuscuzeira. Aí Douglas, pastor, eu sou filho, sabe o que eu vou fazer? Eu vou aprender a cozinhar, para que eu possa comer comida boa. Filho faz isso. Filho não troca de casa. Filho aprende para fazer o melhor, porque ele faz parte daquela família. Então, se você está vendo o louvor desafinando, estude, se capacite e venha oferecer o melhor para o Senhor. Se você talvez está vendo um Kids que não é tão bom, se prepare e faça um curso de pedagogia, se prepare e faça o seu melhor. E comece a servir o Kids para que o Kids seja o melhor Kids de todos. Amém, irmão? É isso que Deus está te chamando para fazer. Deixar um legado, porque você é filho. Amém? Amém. Queria que você fechasse seus olhos, queria convidar o louvor aqui para cima para a gente orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque nós somos filhos, Senhor. Filhos teus. Nós abandonamos esse legado do pecado, de filiação de Adão e nos filiamos através da Tua graça em Jesus Cristo, Pai. E nós somos gratos a Ti. Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Pai, a gerar frutos que permaneçam, Pai. Nos ajuda, Pai, a perseverar, para que a gente não desista nos primeiros desafios, para que a gente não desista nas primeiras dificuldades, Pai. Se existem desafios que estão se levantando ao nosso redor, são oportunidades que o Senhor está colocando na nossa vida, para que a gente possa crescer, amadurecer e frutificar, Senhor.
Então nos ajuda, Espírito Santo de Deus, a vencer aquilo que ainda hoje nós não estamos conseguindo vencer sozinho. Que Teu Espírito Santo continue nos ajudando, nos capacitando, que o Senhor nos torne cada vez mais parecidos com Jesus, que nós possamos refletir a Sua imagem aonde nós estivermos, Senhor Deus, para que a gente possa frutificar gerando um legado lá fora, um legado que permaneça, um legado de discípulos do Senhor. Então nos ajuda, Espírito Santo de Deus, porque nós cremos, Pai, que Tu tem algo novo para derramar na Tua igreja. Tu tem algo novo para derramar nessa família da fé, nessa comunidade, aqui na cidade de Pombos, de pessoas que vão se levantar do seu lugar, de pessoas que vão assumir o seu papel de filho e se comprometer com aquilo que o Senhor está fazendo aqui nessa cidade, Pai. Nós vamos sim, Pai, impactar pessoas aqui nessa cidade, impactar a juventude, impactar mulheres, impactar homens, impactar casamentos, Pai, para a glória do Teu santo nome, Pai, porque tudo que a gente faz, tudo aquilo que a gente frutifica, é para a Tua glória, Senhor. Então, muito obrigado, Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez na nossa vida, mas muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer em nós e através de nós. E é no Teu nome, no nome de Jesus, que nós oramos, que nós agradecemos, e quem crê e concorda diz amém.